tarde, irmãos, boa tarde a todos, boa tarde você que está comigo nessa live. Hoje, terça-feira, dia 26, né? Ou é 27? 27, né? 27 de julho, gente, já estamos no primeiro mês do segundo semestre, né? Faltam agora apenas 5 meses e 3 dias para terminar, 4 dias, aliás, para terminar o ano. Mas estamos firmes e fortes diante do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus agora, pedir ao Senhor que ilumine nosso entendimento, ilumine a nossa visão, para fazermos o que é certo. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. Tua palavra chega a dizer que o Senhor tem que iluminar, meu Pai, os nossos olhos do entendimento, para entendermos seus caminhos, seus propósitos, a sua vontade, seu anseio, seu desejo sobre as nossas vidas. E eu quero te pedir de maneira especial, fala conosco essa tarde, desperta os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, abre os nossos olhos para ver, meu Pai, como o Senhor vê. Senhor Deus, que o nosso desejo, a nossa vontade seja alinhada com a sua vontade, para que nós possamos alcançar, comer e viver no melhor da terra. Espírito Santo, Tu és o Deus que pode, deve e vai fazer e operar milagres em nossas vidas. Por isso, Senhor, eu quero determinar agora que a vida e a unção e o poder do Senhor há de nos alcançar e há de nos dar vitória total e completa. Que a bênção do Senhor nos alcance essa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar? Essa tarde eu quero falar com você a respeito de um assunto simples, mas que às vezes se torna complicado. Você quer dar errado na vida? Ou você quer dar certo? Parte do pressuposto que você quer dar certo e não quer dar errado. Mas tem alguns de nós, se não fez, vai fazer, que é a tragédia anunciada. Que quem está de fora ou está perto sabe, fala assim, gente do céu, não faz assim, não faz desse jeito, porque vai dar errado, você vai sofrer muito. Mas parece que a pessoa está cega espiritualmente e surda espiritualmente, de maneira que ela não ouve os seus conselhos, não ouve a direção que Deus está dando para a vida dela. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. 1 Coríntios 6, versículo 14. Olha o que está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Vamos voltar no versículo 14 agora para entender o texto da Bíblia Sagrada. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que é que ele está dizendo aqui? Não vos prendais, ou seja, não esteja preso a um jugo desigual. Eu não sei se você já viu um carro de boi, puxado pelos bois. Quem morou na roça, já viu.
Quem mora na cidade talvez nem saiba de que se trata. Eu morei na roça durante muitos anos. E lá em Goiás, aonde eu morava, que era a minha terra, porque a minha terra agora é Salvador, tem uma cidade chamada Trindade. Trindade. E essa cidadezinha, 17 quilômetros de Goiânia, é uma cidade onde fica uma igreja muito famosa, uma igreja católica, que é a igreja de Trindade, que é a igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi colocado esse nome por causa disso, a igreja do Divino Espírito Santo. E é uma igreja muito famosa, que vai milhares e milhares e milhares de pessoas no mês de junho, aonde tem a festa do divino. E as pessoas saem para pagar promessas indo a essa cidade. Eu me lembro claramente, rapaz, isso me fez voltar lá atrás. Interessante isso. Eu namorava naquela época, não era evangélico nem nada, eu namorava com a garota, e aí nós terminamos o relacionamento, e passamos alguns meses longe. Mas aí, o que aconteceu? Ela chegou e falou o seguinte: eu acho que para a gente voltar, a gente precisa rezar bastante, e nós precisamos então pagar uma promessa para o Espírito Santo, para ver se a gente dá certo. Vamos até Trindade a pé, 17 quilômetros. Eu estava apaixonado, eu fui. Só que não adiantou nada, porque depois que voltou, brigou, acabou o negócio. Eu só peguei uma coisa só, calo no pé. Mais nada. Eu tinha o quê? Tinha 17, 18 anos, que eu estava no exército quando aconteceu esse fato, gente. Rapaz, tudo acontece comigo, não tem lógica não, viu? Quando eu penso que está ali. E a menina era irmã de um amigo nosso, uma menina muito jóia, mas o negócio não dava certo, não deu certo. E por que não deu certo? Porque, na verdade, nós começamos a ir para a igreja e eu queria andar na linha, eu queria fazer certo, queria andar certo, mas a moça não queria não. Queria andar errado. Normalmente a moça que quer andar certa, e o homem que o quê? Quer andar errado. E lá foi o contrário. E aí tem até uma competição naquela cidade para ver qual o carro de boi maior que tem. Porque um carro de boi normal é puxado por 2 bois, um da direita e da esquerda. Porque como se tivesse assim, tem um pedaço de pau, fica um boi de lá, outro de cá. E aí tem um pedaço de pau que é colocado no pescoço de um boi, no boi do outro, e amarrado no carro de boi, atrelado por uma corda que amarra aquele pau ali. Aquele pau que é atrelado no pescoço de um boi e no outro boi e puxa o carro, é chamado de jugo. Isso é um jugo. E aí o que acontece? Mas lá no interior não chama de jugo, chama de canga. Canga aqui é a saída de banho que mulher usa. Mas lá no interior de Goiás, e aonde quer que seja, canga é o jugo que atrela no pescoço de um boi, no outro, e amarra o quê? No carro de boi. E logicamente, os carros de boi maiores que existem, os carros de bois grandes que existem, vai às vezes, pequeno é 2, um médio tem 4 bois, aí tem, os outros maiores tem 6 bois puxando, e logicamente a madeira que atrela o carro é bem grande. Tem outros que vai com 8 até 10 bois puxando. Então é dito que aquele carro é muito grande. E aí eles colocam bastante peso sobre o carro de boi. Quando põe peso e os bois começam a puxar, aí então o carro começa a fazer essa zoada esquisita, estranha. E quanto mais peso põe, coloca graxa, mais o carro de boi vai cantando. Aí tem até um ditado lá da roça, lá de Goiás. Quando a gente fala para uma pessoa, fala o seguinte, fala, ó, fulano, eu sei que você já está fazendo isto, isto e isso, você vai fazer mais isso e mais isso. Aí a pessoa fala, não, mas eu não dou conta porque eu estou sem tempo, eu já estou cansada. Aí a gente fala assim, carro de boi canta é quando está pesado, então põe mais peso que vai dar certo.
Então o que acontece? Quando ele está falando, não vos prendais a um jugo desigual, está dizendo o seguinte, olha, os bois, para dar certo, para ser um jugo igual, uma canga igual, o boi tem que ter a mesma altura, um boi alto com boi alto, um boi pequeno com boi pequeno, para ficar na mesma altura. Se coloca um boi pequeno com um boi alto, é perigoso tombar o carro de boi, então tem que ser igual. Quer dizer, tem que ser bois iguais, pessoas iguais, para darem certo. Aqui ele está falando, não vos prendais a um jugo, ou seja, não coloca a sua vida atrelada com alguém que é desigual, que não é igual a você, na sua mesma fé, na mesma fé que você tem. E ele está dizendo, se você atrelar a sua vida a um jugo desigual, ou seja, a uma pessoa que é infiel, aquilo vai te machucar, vai te ferir, e você vai sofrer muito. Aí ele começa dizendo, 5 fundamentos que nós não devemos fazer, que se fizer, vai dar errado. Primeiro deles, olha o que ele está dizendo, porque que sociedade tem uma pessoa que vive na justiça de Deus com a injusta, ou seja, um justo com o injusto, alguém que tem Jesus com alguém que não tem Jesus? Que sociedade você pode ter com essa pessoa? Ele chega claramente, está dizendo, olha, como é que pode você fazer sociedade? Uma sociedade quer dizer que vocês terão coisas juntas, farão coisas juntas. Só que aquela pessoa, ela é injusta, ela é infiel, e você é justo, e você é correto. Toda sociedade que é feita, gente, a gente nota que antes, quando a sociedade está sendo armada, todo mundo é bom e perfeito. Mas quando você entra na sociedade, se entrar com a pessoa errada, você vai notar, primeiro, que muitas vezes um trabalha e o outro quer ficar pongando, quer ficar à toa. É ou não é? E aí isso vai dar briga, vai dar rolo. Segundo, numa sociedade, tem sempre um que trabalha, rala, mas o outro só quer gastar. Só quer gastar, porque ele é injusto. Outra, tem aquela pessoa que você entra na sociedade com ele só fica pegando as coisas boas enquanto você só faz o serviço ruim. E ele sempre fica de bom na história. E interessante que todas as vezes que a gente vai entrar na sociedade, e a gente é justo e o outro é injusto, alguém nos avisa. Mas a gente se acha bom demais, entende demais da vida, compreende demais da vida, até que você está lá na sociedade e vem o sofrimento. Eu me lembro claramente, em 1992, gente do céu, olha quanto tempo faz. Eu entrei numa sociedade. E nós tínhamos uma sociedade, eu e meu companheiro, ele tinha uma loja lá em Goiânia, ou seja, para vender atacado de camiseta no atacado. Ele entrou com a loja e eu entrei com o dinheiro. E aí funcionava da seguinte maneira. Ele compraria as camisetas do Rio de Janeiro e eu vendia. Ele comprava lá em Petrópolis. Petrópolis sempre foi uma cidade de compra e venda de camisetas no atacado. Tanto que a gente comprava no atacado e vendia o mesmo preço de um atacado de Goiânia, porque era muito em conta. E durante os primeiros tempos, ele viajava uma vez por semana e ele trazia 2.000 camisetas do Rio de Janeiro para Goiás, para Goiânia. E eu tinha uma semana para vender aquelas 2.000 camisetas. E aí, então eu ligava para os clientes, os nossos clientes eram aqui da Bahia, que era de Goiás, do Pará, do Mato Grosso, todos vinham comprar. E eu então pegava firme e vendia as 2.000 camisetas. Na outra semana vinha mais 2.000, de modo que a gente vendia
entre 8 a 10 mil camisetas por mês. E aí dava lucro. E estava tudo bem, a coisa estava indo jóia, estava tudo bem. Aquilo dava um bom salário para mim, um bom salário para ele. Até que um dia o meu companheiro começou a ficar injusto. Por quê? Porque ele foi e disse que não tinha condições mais de viajar. Eu falei, mas como assim, rapaz? Não, você vai ter que dar um jeito. Gente, o que acontecia? Eu trabalhava de segunda a sábado até meio-dia. Quando dava 12h30, eu pegava o ônibus em Goiânia e ia para Brasília. Chegava lá 3 horas da tarde, lá em Brasília. Lá em Brasília eu ia para o plano piloto, porque de lá, 6 horas da tarde, saía um ônibus de excursão. Esse ônibus levava a gente até Petrópolis do Rio de Janeiro. O ônibus saía 6 horas da tarde, chegava em Petrópolis do Rio de Janeiro, 4 horas da manhã. 5 horas da manhã em Petrópolis, as lojas estavam todas abertas já. Mais de 3 mil lojas, era coisa demais. E aí então eu saía de loja em loja comprando. Aí comprava nas lojas e deixava mercadoria lá. Quando fazia de 2.000 a 2.500 camisetas que eu tinha comprado, isso eu trabalhava até por volta de meio-dia. Almoçava. Quando dava 1h da tarde, eu saía de volta, pegando as camisetas todas, contratava um moço para carregar com o carrinho e levava as 2.000 a 2.500 até o ônibus. Por quê? Porque 6 horas da tarde, o ônibus saía de Brasília e nós íamos para Belo Horizonte. Porque lá em Belo Horizonte, tinha uma feira que vendia sapato feminino e bolsa. E várias pessoas iam comprar. Aí então, ou seja, passava o tempo inteiro e comprava lá. Aí o que acontecia? Simplesmente, viajava, entrava lá, chegava lá de tarde, comprava e voltava para Brasília. No domingo mesmo. E eu chegava 3 horas da tarde, vinha para Goiânia. Chegava lá em Goiânia, passava na loja, deixava. Aí eu acordava 4 horas da manhã na segunda-feira, para botar as camisetas todinha no mostruário, para poder vender já, porque tinha que vender logo, senão tinha prejuízo. Tinha que vender as 2.000, 2.500 camisetas. Então, eu comprava, eu vendia. Gente, eu nunca trabalhava tanto quanto aquilo lá. Aí acontece que virou um jogo desigual, porque eu trabalhava e ele só gastava. Só gastava. E aquilo foi desgastando a relação. E como entrei numa fase de muito sofrimento, até que eu decidi desfazer daquela sociedade. Por quê? Porque eu estava atormentado com aquela sociedade, porque aquele meu irmão se tornou injusto comigo. Todo mês só chegava lá na loja a fatura do cartão de crédito, uma American Express, que tinha que pagar e pagar caro. E ele morava no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era muito alto o custo. Então era uma sociedade injusta. E aí então chamei ele e falei, está desfeito. Ele, não, nós não podemos. Eu falei, não tem jeito, amigo. Não tem como eu ter sociedade, porque é uma sociedade que só me gera sofrimento. Segundo, olha o que a Bíblia está dizendo. E que comunhão pode ter a luz com as trevas? Gente, se você está em Cristo, você já se tornou luz. Mas como você pode ter comunhão com as trevas? A comunhão aqui, a gente faz um sufixo comum, união. Como é que você vai estar em unidade, ter comum união, ou seja, ter comunhão, sendo você luz com a pessoa que está nas trevas? Isso acontece demais quando a pessoa está sozinha e ela então começa a desejar ter um relacionamento. E às vezes essa pessoa chega e diz, na igreja não tem a pessoa que eu estou procurando, não tem quem eu quero. E na ânsia de entrar no relacionamento, ela entra no relacionamento com uma pessoa que está nas trevas.
No começo, durante 1 ano, 2, 3 anos, você vai ver que aquela pessoa não vai te dar muito trabalho. Mas depois disso, como ele é das trevas, como ela pode ser das trevas, então a sua relação vai se tornar o quê? Algo natural, normal, rotina de vida a dois. E a partir dali, as trevas que há na vida daquela pessoa vai insultar ele contra você que é luz. E a partir dali, você vai começar a ver que as atitudes das trevas, o comportamento das trevas, as decisões das trevas, estará na vida daquela pessoa para tentar apagar a luz de Deus que está na sua vida. Por quê? Porque você foi fazer a comum união, ou seja, você teve comum união ou comunhão com a pessoa que estava nas trevas, e você achava e começou a achar que você era diferente de todo mundo e que isso não ia acontecer. Espera e você verá. Então eu quero falar com você que está no relacionamento que você é luz e a outra pessoa é treva. Antes que as trevas manifestem, se eu fosse você, ajoelhava, orava, chorava diante de Deus, dobrava o joelho para que ele se converta, para que ela se converta, para que saia das trevas e venha para a luz, para você evitar o sofrimento que está determinado. Eu estou falando e você está dizendo, está amarrado. Querido, esse trem não tem jeito de amarrar. A pessoa é trevas. Se ela é trevas, olha, para dar certo tem que ser trevas com trevas. Para dar certo é luz com luz. Se a pessoa é luz e o outro é trevas, você verá. Porque as trevas não mede esforço, as trevas não tem papo na língua, as trevas não tem freio. Ela faz tudo para arrebentar, para te machucar e para te ferir. Bispo, mas eu estou na relação. Então, meu irmão, vá dobrar o joelho, vá buscar para que se converta. Senão, a gente já sabe o meio e o final dessa história. Vamos lá para o versículo 15 agora. Que concórdia há entre Cristo e Belial. Quando ele está falando Cristo e Belial, ou seja, que concórdia há alguém que é discípulo de Cristo e alguém que é discípulo de Belial, discípulo de Jesus e discípulo de Satanás? Quantas e quantas vezes eu vi isso? Que a pessoa está relacionando, ela sendo de Cristo, e aquela pessoa filho de Belial. Gente, para alcançar o objetivo, o filho de Belial faz tudo. Ah, mas ele é de Belial, mas ele é amoroso. Ah, ela é de Belial, mas ela é gente boa. Ah, ele é de Belial, mas ele é gentil. Ah, ela é de Belial, mas ela é melhor que muitos crentes. Eu vi isso várias vezes. Ele é de Belial, mas é melhor que muitos crentes. De fato, talvez até seja. Mas eu quero te falar algo que você não sabe, que você vai saber hoje. Existe um tempo na relação que chama o tempo da conquista. E a moça, quando quer conquistar um rapaz quando quer conquistar uma moça, o homem quando quer conquistar uma mulher, a mulher quando quer conquistar um homem, ela nunca apresentará as credenciais de Belial que está nela. Mas ela vai apresentar as credenciais que parecem até ser de Cristo. Você chega a dizer, para ele ser crente só falta ir para a igreja, porque é um crentinho. Ele é um cristãozinho. Mas lembre-se que ela está no processo de conquista. Você já viu algum homem bruto, rancoroso, que xinga, que espanca a mulher, que maltrata a mulher? Quando ele está conquistando, você acha que ele vai bater na mulher? Você acha que quando ele está conquistando, ele vai xingar a mulher? Você acha que quando ele está conquistando, ele vai mostrar que ele é traíra? Claro que não. Ele é grosso. Quando ele está conquistando, ele é amável. Ele grita, mas quando está conquistando, ele só fala baixinho. Por quê? É as credenciais de Belial que está nele.
Você acha que uma mulher que é filha de Belial vai mostrar que ela é contenciosa? Pelo contrário, é uma moça assim extremamente adocicada. Uma daquelas moças que é de Belial, que ela, faladeira, daquela que começa a falar e um dia é pouco para tanta fala, você acha que ela vai falar no pé do ouvido do namorado? Claro que não. Ela vai falar pouco, estudar as palavras, porque ela é filha de Belial. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos de Deus. Porque a pessoa vai esconder quem ela é, um filho de Belial. Para quê? Para que haja concórdia entre ela e o filho de Cristo, e o filho de Deus. Mas depois que ela alcança o objetivo, que ela já conquistou a pessoa, agora, meu irmão, o filho de Belial manifesta, e o capeta que está nele vem para fora, e a pessoa então, ela é xingada, humilhada, a mulher faladeira, contenciosa, ciumenta, rilhenta, pensa num trem infernizado. Aquela mulher está lá para atazanar a vida daquele homem. Às vezes o homem até é gente boa, mas a mulher está lá para desgraçar, para atazanar a vida dele. Porque está como filha de Belial. A moça, a mulher é gente boa, mas o marido está lá, gente do céu. Reclama de tudo, murmura de tudo, critica tudo. Por quê? É filho de Belial. Aí ela fala, se eu soubesse que você era assim, não tinha casado. Querido, você que não quis me conhecer, minha mãe falou quem eu era, mas você achou que minha mãe estava errada, era que não entendia. Às vezes namorado ou ex-mulher falou que você era, mas é porque você achava que você era melhor do que elas. Que, olha, não tem sociedade, não tem concórdia, ou seja, concordância entre alguém de Cristo e alguém de Belial. Quarto, que parte tem o infiel com o infiel? Você querer ter parte com alguém que é fiel e a outra infiel, não tem jeito, não tem como. Não tem jeito de fazer parceria. Chega uma hora que a infidelidade do infiel vai levar à sua manifestação clara. E aquilo vai te fazer sofrer demais. Porque o infiel, ou seja, que anda com uma pessoa, um amigo que é fiel com o infiel, eu lembro claramente, meu Deus do céu, eu tinha um amigo em Goiânia, o cara do peito, do coração, da gente andar junto. Um dia ele pediu para eu comprar um sapato para ele no meu nome. Até hoje, aquele infiel não me pagou. Mas tomara que faça calo no pé dele. Acabou o sapato, o pé, talvez até morrido já. Mas aquele infiel, foi infiel no relacionamento de amizade que a gente tinha. E acabou um negócio, sabe o que aconteceu? Eu perdi o dinheiro e ainda perdi o amigo. Aí eu aprendi uma regra. Tem determinadas pessoas, nesses anos todos, que já chegaram para mim e falaram o seguinte: bispo, eu estou precisando de um dinheiro assim, 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 assado. Você poderia se eu tenho dinheiro, eu falava, tem. Você pode emprestar? Eu, não. Por quê? Porque o caso é o seguinte, eu já te conheço bastante para te dizer que se eu emprestar o dinheiro, eu vou perder o dinheiro e vou perder o amigo. Eu vou perder o dinheiro porque você não vai me pagar, e quando eu for te cobrar, você vai ficar magoado porque eu te cobrei. E aí eu vou perder o amigo. Ah, é? É. E aí? Aí agora eu vou perder só o amigo, o dinheiro fica aqui. Já que eu vou perder dois, é melhor eu perder um do que perder dois. Bispo, mas aí tá terrível. Claro, então vai lá e perde o dinheiro. Você vai perder os dois, amigo. Aquele amigo da onça infiel, você vai perder os dois. Você vai emprestar o dinheiro para ele, ele não vai te pagar. E você já viu que o mal pagador, quando você cobra dele, o que é que ele fala? Ele vai levantar a voz, vai gritar com você para fazer parecer que você que é ruim. Não é ele que é ruim porque não está te pagando. É você que não presta porque cobrou dele.
Já pensou isso, gente? Você cobra dele sem der ruim ainda. E o lazarento não te pagou. Então, olha, não tem parte do fiel com o infiel. Olha agora, no versículo 16. Que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Arrumar discussão. Por exemplo, eu faço faculdade, né? De psicologia. Estou entrando agora, segunda-feira que vem. Começa meu 8º semestre. Gente, na minha sala de aula, o único crente que tem lá é eu, e que sou pastor. Nós somos 32 alunos. Daqueles lá, 3 pessoas estão vindo na igreja. Daqueles lá. Minha amiga Cássia está vindo na igreja, está assistindo as nossas lives. A Ivonete está assistindo a nossa live. E a Vânia, que já congregava conosco. Então, que consenso tem um templo de Deus com eles? Eu não tenho consenso com o jeito de viver deles. Eu nunca fui numa festa deles. Nunca fui. Nunca participei de nenhuma festa. Nunca fui na casa de nenhum deles. Nunca fui. Daquelas pessoas. Nunca fui numa lanchonete com eles. Nunca fui num restaurante com eles. Em 4 anos que nós estamos juntos. Nunca. Por quê? Porque não tem consenso o templo de Deus com os ídolos. Mas vários deles já foram na minha casa para fazer trabalho. E chegando lá em casa, eu ia simplesmente servir aquelas pessoas, trabalhar com aquelas pessoas, lançando o evangelho para elas. Mas eu sei que nós não vamos ter consenso. Porque as coisas que eu prego, as coisas que eu creio, a maneira como eu vivo, é completamente diferente da deles. Então eu sei que não vai ter consenso. Por quê? Eu sou templo de Deus, ele é templo de ídolo, templo de demônios. Então eu não tenho que fazer isso. Porque a Bíblia Sagrada diz o seguinte: porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, neles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o 17. Pois sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Ou seja, tem pessoas que estão me ouvindo agora e sabe que você está numa encrenca. E o Senhor diz, sai do meio deles. Se eu fosse você, sofria agora o que tem que sofrer e ficava livre desse filho de Belial. Porque se você não fizer agora, o seu sofrimento será muito maior no futuro. Será muito maior. O seu tormento de vida será muito maior. E é isso que hoje precisamos entender. Tem coisas enrascadas que a gente entra na vida, que você precisa tomar coragem, tomar força para desfazer. Mas é melhor sofrer agora 50% do que sofrer 100% depois que o tempo passa. Então quer dizer, aquilo já é o quê? Uma tragédia anunciada. A gente já sabe qual é o fim dessa história. Então toma atitude, toma posição. Se guarda e não entra em julgo desigual. Se já entrou, dá um jeito de ficar livre, para que Deus possa te abençoar e seu sofrimento seja melhor. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nessa tarde, eu quero te pedir, visita os meus irmãos agora. O Senhor sabe quem são aqueles, ó Deus, que estão agora, Senhor, num jugo totalmente desigual. Pai Santo, o Senhor precisa curá-los, o Senhor precisa libertá-los. O Senhor precisa sará-los. O Senhor precisa tirar esses meus irmãos da situação em que estão vivendo. O Senhor disse, sai do meio deles, não toqueis, apartai-vos. Por isso essa pessoa precisará ter muita coragem, ter muita força, Deus. E o Senhor precisa dar força, dar sabedoria, dar inteligência,
para que possa desfazer, meu Pai, dessa encrenca, desse mal, com menor prejuízo. Ajuda esse irmão, meu Pai. Ajuda o meu irmão a ter força, a ter vida, a ter graça. Põe a sua mão sobre a vida dele, meu Pai. Põe a sua mão e liberta, põe a sua mão e cura, põe a sua mão e restaura, no sentido de que ele tenha forças, meu Pai, para se levantar e dar um basta. Em nome de Jesus. Ore comigo agora você e ore comigo e fala: Senhor Jesus, o Senhor sabe o que eu tenho vivido. Se eu estou num relacionamento com pessoas que não são do Senhor, fala, eu repreendo toda confusão, toda desavença, toda intriga. Fala, ó meu Deus, eu quero dizer que eu não sou chamado para o sofrimento, para ficar atormentado. Eu quero ser livre, completamente livre. Me dê forças para sair, ó Deus, dessa encrenca que eu estou nela. Me ajuda, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, lembrando que já nessa sexta-feira, gente, já é o nosso aluguel aqui também. É o final de mês, estamos pagando salários também. Pagando os compromissos da igreja. Só sexta-feira são só 5 mil reais a gente tem que pagar. Pouca coisa, né, gente? Pouquinha coisa. Se é o nosso aluguel. Nosso aluguel é 7. Mas ele deu um desconto ainda porque nós estamos na pandemia. Então nós estamos pagando 5. Mas para o mês já vai voltar para a normalidade. Mas para isso nós precisamos da sua ajuda. Precisamos que você oferte, que você dizime. Eles estão colocando na live aí o nosso Pix. É de extrema importância que você possa, então, manter a fidelidade e guardar a fidelidade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos nessa tarde, possa guardar, livrando de todo mal, que todos fiquem em paz em nome de Jesus. Lembrando que às 19h30 nós teremos a live com a presbítera Eunice Moura, e amanhã, às 19h30, eu estarei aqui pregando, ministrando. Quero continuar ainda aquele assunto que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E você precisa experimentar ela, tá certo? Deus abençoe vocês e até lá, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.